Olá, amigos e amigas. O tema de hoje do quadro Ponto de Vista será: o conhecimento liberta. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Essa é uma das frases mais famosas do escritor irlandês Edmund Burke. Aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Frase também famosa do poeta espanhol George Santayana. Na Bíblia, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Bem, você deve estar se perguntando por que comecei essa reflexão com essas frases. O motivo pode parecer óbvio: o conhecimento liberta. Mas será que a maioria das pessoas está disposta a buscar o conhecimento? Muitos não o buscam porque isso significa abrir mão de suas convicções, sejam políticas, sociais ou religiosas. O conhecimento liberta porque ele tira a venda dos nossos olhos e passamos a pensar por nós mesmos. Com isso, abrimos mão de ideologias ou de ideias pré-concebidas. Isso pode ser doloroso para muitas pessoas. Por isso, elas preferem absorver o conteúdo dos ditos formadores de opinião, dos influenciadores e por aí vai. Muitos acham que pensam por si, mas na verdade dependem dos outros até para isso. A dependência intelectual é uma tendência nos nossos dias, e ela é bastante perigosa porque gera o que chamo de mente coletiva. Isso faz com que centenas ou mesmo milhares de pessoas tenham o mesmo pensamento. Já vimos isso no passado, e ele nos mostrou que isso não é nada bom. Muitas pessoas têm preguiça de buscar informação e preferem receber alguma novidade já mastigada, reciclada e por vezes manipulada, distorcida e fora de contexto. Eis o motivo das conhecidas fake news estarem tão em alta hoje. O compartilhamento de informações mentirosas se tornou algo banal e poucas pessoas procuram saber se o que compartilham nas redes sociais é de fato a verdade. Por vezes, elas se satisfazem em saber que aquilo que postam é mentira, mas se está de acordo com a sua ideologia, não há problema, tá tudo bem. Somado a isso, temos uma enorme dificuldade e, por que não, a resistência em ler. Isso mesmo, o brasileiro, de maneira geral, não tem o hábito de leitura, e a leitura é a base do conhecimento. Sem ela, dificilmente um povo se liberta da opressão e da mesmice. Essa é uma das razões de o Brasil não estar no mapa do intelecto. Nunca ganhamos um prêmio internacional de relevância, mesmo possuindo cientistas e professores brilhantes. Vemos nas redes sociais pessoas se atacando, chamando uns aos outros de comunistas ou fascistas, sem que essas mesmas pessoas saibam o que seriam de fato o comunismo ou o fascismo. Vemos manifestações e aglomerações em plena pandemia. Isso com quase 1 milhão de infectados e dezenas de milhares de mortos. Mas tudo é válido desde que seja para pregar uma ideologia política. Entretanto, na próxima eleição, votam nos mesmos políticos de sempre e depois reclamam que nada muda. O passado serve para refletir e não para se repetir. O conhecimento vai muito além de saber o conceito ou as origens de alguma coisa. Ele permeia o campo da sabedoria, do discernimento e da verdade. O sábio pode errar, mas aprende com os seus erros. Com o discernimento, ele saberá julgar aquilo que é melhor para si, e com a verdade, ele não será mais enganado, pois verá o que é real e o que não é, o que é factível e o que é ilícito. A maior prova de que não somos sábios é que elegemos políticos corruptos e depois vamos às redes sociais defendê-los com unhas e dentes, pondo a nossa moral, a nossa ética e a nossa convivência em xeque. Findamos amizades e nos afastamos de parentes por acharmos que estamos com a verdade. Que verdade é essa que distancia, que afasta, que menospreza? Todos os demais são ignorantes? Só eu detenho a verdade? Se o meu próximo não partilha das minhas ideias, o trato como um pária na sociedade? Pois é, né? Vamos refletir sobre isso. No Rio de Janeiro, apenas a título de exemplo, pois isso acontece em todo o Brasil, o povo vota há décadas em políticos envolvidos com corrupção, e estes sempre são reeleitos ou exercem outros cargos com representatividade. Se olharmos para trás,
veremos que muitos dos políticos de lá respondem ou responderam processos, sem mencionar os que estão ou já foram presos. Esse ciclo de corrupção, alimentado pelo voto, parece não ter fim. Só o conhecimento pode acabar com isso. Um povo sofre porque muitas vezes é apático, se habitua à mesmice, se habitua também com o mal que o cerca. Como lemos em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o povo perece por falta de conhecimento. Essa resistência em buscar a verdade nos coloca em um ambiente propício para que o mal prevaleça. Assim, o bem dificilmente pode encontrar um lugar para se firmar. Como dizia Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Pois é, os bons parecem que se acostumaram com a realidade. Bem, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Nessa outra frase de King, vemos que essa luz significa esperança, e ela é a última a morrer nos corações humanos. Não nos deixemos ser manipulados, controlados e induzidos ao erro, ou nos deixemos nos levar por ideologias. Devemos ser questionadores. Isso nos colocará em uma posição na qual dificilmente seremos enganados. A única forma de fazer isso é buscar a verdade, sempre ouvindo e observando as duas partes de uma mesma história. Só assim a verdade aparece. Nas palavras de George Carlin, não ensine seu filho apenas a ler. Ensine-o a ler e a questionar o que ele está lendo. A reflexão sobre o que se viu ou sobre o que se leu é fundamental. Tanto isso é verdade que aprender sem pensar é tempo perdido, como nos dizia o grande pensador Confúcio. O importante é nunca parar de questionar. A curiosidade tem o seu motivo para existir, como ensinava Albert Einstein. Devemos sair dessa caverna chamada ignorância e sermos corajosos o suficiente para procurarmos com nossa própria mente a verdade, o conhecimento. Só assim seremos verdadeiramente livres. Essa liberdade nos permite fazer nossas próprias escolhas e não irmos pela cabeça dos outros. Como certa vez disse Bill Gates, meus filhos terão computadores sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. De fato, o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não faz. O analfabetismo funcional não apenas existe pela má qualidade da educação, mas também pela preguiça intelectual. Isso mesmo, muitos brasileiros querem apenas o conhecimento já mastigado e digerido. Tanto isso é verdade que eles sequer procuram a fonte. Eles querem apenas comer os restos deixados. Eles jamais querem minerar o carvão, já querem o diamante lapidado. E por vezes, esse diamante não passa de Orreles cristal, sem qualquer brilho ou valor. A idolatria política beira o inimaginável, e grande parte dos ditos idólatras políticos tem deputados, senadores, governadores e presidentes de estimação. Eles os defendem com a própria vida. Essa idolatria cega impede de enxergarem as mazelas sociais e toda a maldade que estes fizeram para com o povo. E ainda que consigam ver lá no fundo resquícios dessa maldade, mentem para si mesmos, acreditando que tais pessoas são exemplos de seres humanos, exemplos de caráter e de honestidade. Se não mudarmos essa ideia, seremos escravos de ideologias e jamais sairemos do ponto em que chegamos. O Brasil será, como sempre, um país que tem tudo para se desenvolver, mas que nunca se desenvolve como deveria. O nosso grande mal é esperarmos que tudo caia do céu sem que lutemos por nossos ideais. Contudo, esses ideais não significam lutar pelo que o seu político de estimação acredita, mas por aquilo que de fato irá melhorar a vida do povo e não apenas a sua. O egoísmo é uma das bases fortes da ignorância e ele precisa ser quebrado para que uma nação cresça de verdade. Um povo que quer o bem apenas para os que partilham de suas ideias e convicções é um povo destinado ao fracasso. Não, essa não é uma frase de um famoso pensador. Essa é a minha opinião, a opinião de um desconhecido. Mas esse desconhecido lhes diz com franqueza, só o conhecimento liberta. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço e até a próxima.